E aí galera, beleza? Pós aqui e hoje eu vou mostrar para vocês como está minha carteira com quase 50 mil reais investidos. E eu não vou falar somente de números, vou mostrar a jornada até aqui e os erros que eu passei nessa jornada e como eu fui aprender ao longo desse tempo. Então tá. Para começar, hoje minha carteira está investido 47.554,25, sendo que 71% dela é em ações e o restante dela é em renda fixa. Hoje, eu tenho 8 ativos na minha carteira, sendo Itaú, Banco do Brasil, Isa Energia, BB Seguridade, Engie, Petro, Vale e VEC. Com base nas últimas interações que o mercado teve, houve essa variação. O Banco do Brasil referente à questão da inadimplência, estou com 18% de uma variação negativa, perdendo quase R$ 1.000 se eu realizar essa venda nesse sentido. A VEG está caindo também 13% em relação à questão de tarifa do Trump, principalmente na questão do cobre. E o restante da carteira está com uma variação mínima, muito baixa, e o que contabiliza mesmo é a rentabilidade nesse sentido, né? Enquanto a minha renda fixa, eu deixo minha reserva de emergência no Mercado Pago, está rendendo 100% do CDI. Hoje eu tenho com R$ 13.000 investidos lá e rende todo dia, né? Todo dia útil nesse sentido. Então tá, para começar, eu nunca soube investir de forma prática. No começo, posso mostrar para vocês em questão dos meus lançamentos. Eu investia por diquinha nesse sentido. Então, o primeiro erro que eu tive no começo da minha jornada foi referente à questão de pulverização. Além de seguir diquinha, eu comprava sempre muito pouco de tal ativo. Eu comprava uma cota, uma ação de cada tipo, uma cota de fundo imobiliário. Então, para começar, eu tinha muito ativo para pouco capital investido. Eu sempre tentei investir nessa época pelo menos 25% da minha renda, né? Então, variava ali uns R$ 600 por mês. Então, se vocês verem aqui, por exemplo, no começo da minha jornada, eu diversifiquei muito, né? Ó, comprava duas ações do Banco do Brasil, na época ainda não tinha feito o split, ou seja, ela não tinha virado, uma ação não tinha virado duas, então o valor dela era consideravelmente mais alto, mas ela, hoje, vamos dizer assim, seria esse valor dividido por dois, né? Que é o que vale hoje, né? Então, trazendo para vocês, eu tinha, por exemplo, Banco do Brasil, Copasa, Caixa, diversos outros fundos imobiliários, e então era muito pulverizada a minha carteira nesse sentido. Eu não tinha, de fato, um patrimônio ajustado e propriamente reforçado. A partir de um momento, depois eu decidi em vender meus fundos imobiliários e concentrar mais a minha carteira. Nesse sentido, por exemplo, eu vendi a Copasa, vendi a Caixa, vendi o Santander, vendi todos os meus fundos imobiliários, como havia comentado, vendi CEMIG, vendi... que mais? Deixa eu ver aqui. Vendi Klabin, que eu tinha também. Então, vendi Sanepar, que eu tinha. Então, eu tive muito ativos nessa jornada, né? E, consequentemente, isso me trazia uma certa frustração, porque o dividendo sempre era muito baixo. Por mais que o imobiliário pagasse muito, de certa forma, todo mês ele paga um pouco, ele não saía do lugar nesse sentido, por estar muito pulverizada a minha carteira. Então, tipo, eu tinha, dando exemplo, assim, né? 10 cotas de um fundo imobiliário, 5 ações de outra ação, e assim vai indo. Então, eu tinha muito ativo para acompanhar e pouco resultado de fato. O que eu fiz, por exemplo, na questão dos fundos imobiliários, eu peguei todo esse valor e dividi em dois. Coloquei metade desse valor no Banco do Brasil, outra metade em Itaú. Hoje, se vocês verem, por exemplo, são minhas maiores posições em questão de ativo nesse caso. Óbvio, aí depois vem a ISA, a BB Seguridade, eles que estão os valores muito próximos, porque hoje o que eu estou focando mais é a questão do desconto nas seguradoras, que hoje, de fato, se aparentam ser uma boa oportunidade, sendo o BB Seguridade ou a Caixa, então com uma mais segurança interessante em relação ao ativo. O outro que eu estou também aumentando minha exposição é a VEG, né, por conta dessa queda, tá abrindo uma margem é, interessante também para aumentar a exposição. Então, meus ativos hoje que eu estou focando na relação ao meu aporte, que hoje, na minha realidade, é de R$ 700, dá uns 60, 40, então 60% vai para BB Seguridade, 40% vai para a VEG. E os dividendos, eu pensei numa linha de estratégia, eu vou focar no Itaú, porque é um banco consolidado, tá?
trazendo uma rentabilidade interessante, sempre de 2 dígitos ali. Se eu não me engano, foi de 23% o último ROI que eles trouxeram para a gente. Então, assim, tá tendo um resultado muito significativo. Óbvio, eu não vou deixar outros ativos descolar por estar focando principalmente na BB Seguridade e na VEG. Mas depois que abrir uma margem de segurança mais nas questões da elétrica, obviamente voltar. Mas como o mercado está proporcionando essa abertura muito forte na questão de seguro, e no meu caso, que eu tenho a VEG, eu estou proporcionando esse aporte mais focado nesses dois ativos. Com relação à minha renda fixa, como o meu custo de vida hoje em dia é mais baixo, então os R$ 700 que eu coloco hoje em dia somente na renda variável, eu estou focando ultimamente nessas dois ativos, que é a BB Seguridade e a VEG, e a segunda parte dos meus aportes eu estou focando na renda fixa, que seria aqui no Mercado Pago, onde eu deixo rendendo, né? Hoje, mais ou menos, que eu consigo deixar a renda fixa a uns R$ 500, mais ou menos. A partir de outubro, no caso, mês que vem, eu vou conseguir guardar mais. Então, o meu aporte, somando as duas relações, vai variar provavelmente em R$ 1.500, sendo que R$ 700 vai ser nas ações e o restante eu vou colocar na renda fixa. Então, propositalmente, vai aumentar muito mais a questão do valor investido e, quer queira ou quer não, eu vou bater minha meta, né, inicial desse ano, que era 50 mil até o final do ano, e vou ultrapassar ela na tendência, pegando aqui e fazendo a uma estimativa de cálculo, eu vou atingir perto de R$ 50.000 investidos. Então, o que eu queria trazer para vocês é que eu vou continuar investindo, mostrando a minha estratégia de investimento todo mês, quanto que eu estou ganhando em relação a dividendo de cada ativo, e mostrar também essa jornada, né? Quer queira que não, eu estou há 3 anos investindo, né? Eu comecei aqui em agosto de 2023, eu tinha colocado R$ 1.000 de aporte inicial, mais ou menos, e aí ao longo do tempo isso foi aumentando a questão de capital investido, de dividendo. Então, vocês veem aqui, foi chegando aqui, por exemplo, deu um salto, porque coloquei meu 13º, então, por eu ter esse custo baixo, eu consigo colocar essa renda a mais nesse sentido. Então, sempre no final do ano eu invisto meu 13º, eu não utilizo ele para compra ou algo do tipo, e tanto que sempre nesses períodos dá esse salto significativo nesse sentido, né? E nesse período eu não contabilizava a minha questão de renda fixa, eu comecei a consolidar ela a partir de agosto, então por isso que deu esse salto significativo, né? Então aqui a tendência até então era somente na renda variável, sendo ações e fundo imobiliário, e depois quando eu foquei só em ações, aqui só estava contabilizando ações nesse período, por exemplo, né? Então em 2025 mesmo, todo ano que eu tenho consolidado é somente ação, né? Então aqui traz essa questão de ganho de capital em outros aspectos, e aqui eu tenho dividendos recebidos até então, né? Que chega a 2.350. O ganho de capital hoje está negativo, principalmente por conta da questão ali do Banco do Brasil, e hoje a minha carteira, somando essas duas variáveis, ela está no positivo de R$ 1.000. Obviamente, se for focar só a questão no ganho de capital, hoje eu estou com uma variação negativa de 2%, né? E a rentabilidade aqui, ele contabiliza tanto a questão dos fundos imobiliários que eu tive nesse período, as ações e a renda fixa até então. Mas se a gente for trazer a questão de rentabilidade, somente focando hoje em ações, que é o meu core, vamos dizer assim, que eu estou querendo investir, desde o início eu bati os principais índices. Eu vou colocar também aqui o Ibovespa para trazer para vocês. Então, hoje eu estou com uma rentabilidade de 38,30% ao longo desse tempo, enquanto o PCA teve uma variação de quase 10% e fixo 9,60%. O CDI acumulado nesse período foi 27% e o IBOV está sendo de quase 18%. Então, se a gente for analisar nesse sentido, eu tive um ganho muito interessante em cima dos principais índices, né? Se for colocar a questão do IDIV, por exemplo, bati também o índice de small cap, né? Que são as ações com menor valor, vamos dizer assim, de patrimônio no mercado, eu bati também. O único que eu talvez não vou bater é o EVB, que é o mercado que traz a questão da bolsa americana nesse sentido. Obviamente, eu tive aqui um período que surpreendeu meu ganho na renda de ações. Então, passei aqui, por exemplo, eu estava na época, em março de 24, eu estava com uma rentabilidade de quase 22%, enquanto o IVVB, que é o ETF que replica o S&P aqui no Brasil, estava em 18%.
depois ele deu uma decolada, onde houve essa variação. Aqui em abril de 25, por exemplo, eu estava com 45% de rentabilidade, enquanto o IVVB estava em quase 43%, então estava tendo um ganho supérfluo. E depois ele, com essa questão do tarifaço e as variáveis que ocorreram no mercado brasileiro, ele descolou e onde está rendendo nesse período quase 63%, enquanto a minha carteira, no momento atual, está quase 40%, né? Mas como eu não tenho um ETF ou algo que replique o mercado ou acionário americano nesse sentido, então todos os índices que eu deixei habilitado aqui são que, de fato, a gente vai acompanhar nesse sentido, porque é o que está a minha carteira nesse sentido, né? Está investindo no mercado, principalmente de ações, e a questão da renda fixa ali. Então é isso, pessoal. Hoje eu queria mostrar para vocês a minha carteira de investimento, o quanto que eu aprendi ao longo dessa jornada. Vou trazer ao longo dos meses também a evolução da minha carteira. Para o próximo vídeo eu vou mostrar para vocês um amigo meu que acompanhou comigo nessa jornada inicial. Ele começou a investir nesse período aqui também de agosto de 23, no caso. E por conta de uma questão interna da família dele, ele precisou parar de investir. Hoje ele está com o objetivo de chegar a mais ou menos R$ 10.000 de investimento. Vai contar um pouco da estratégia dele hoje na questão de mercado de ações. E ele vai contar um pouco da história dele, o que ele aprendeu nesse período. Quer queira que não, como a gente começou junto, a gente seguiu diquinha nesse início. E depois vai mostrar para vocês o que ele está pensando agora, qual é a estratégia que ele está querendo fazer na carteira dele. E por último, vai ter uma outra carteira que a gente vai acompanhar também, de um outro amigo meu, que ele hoje está investindo R$ 100 por mês. Então isso mostra o quê? Todo mundo consegue jogar essa jornada de mercado de investimento a longo prazo. Hoje, por exemplo, esse último caso que eu vou trazer para vocês, ele consegue investir R$ 100 por mês. Mas nada impede, por exemplo, no início do mês que vem, ele conseguir investir um valor a mais. Ou no ano que vem, ele ganha uma promoção, começa a investir 300, 500. Então, a proposta é desse sentido, além de mostrar a estratégia que eu estou tendo na questão dos meus investimentos, o que eu quero atingir nesse sentido é trazer essas três realidades. Alguém que conseguiu manter essa questão de investimento a longo prazo e está trazendo essa evolução. Um segundo caso, que começou a investir comigo lá atrás, uma questão interna pessoal da família dele, ele precisou parar para ajudar a família e depois está voltando agora em peso, trazendo um aporte significativo e está querendo atingir esse valor, né, de patrimônio. E o outro terceiro, que é o caso do meu último amigo, que ele tem uma renda fixa que está sendo ainda alimentada nesse sentido e não está deixando somente na questão da renda fixa, está começando a investir um pouco na renda variável e nesse caso em ações também, né? Então, hoje o nosso core aqui dessas três carteiras principalmente no mercado de ações e renda fixa nesse caso, né? Tem essa questão de segurança da carteira. Então, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo do canal. Se inscrevam, curtam, compartilhem e aguardem próximos vídeos.